Bem-vindos ao podcast da Macedo Vitorino. Nesta sessão vamos abordar a transição energética em Portugal e os desafios que ela traz. Para fazermos esta análise, trouxemos como convidados o engenheiro António Vidigal e o meu colega de escritório, Frederico Vidigal. Passando a apresentações, o António Vidigal é um engenheiro que fez uma carreira no grupo EDP, já há muitos anos, é um dos corresponsáveis pelos contratos de aquisição de energia, que são precursores do mercado de energia em Portugal, e, ao mesmo tempo, trabalhou também na área de engenharia do grupo. Cruzámos-nos já há muitos anos em projetos, nomeadamente na barragem do Alto Lindoso. Posteriormente, assumiu cargos de administração na holding do grupo, EDP Energias de Portugal S.A., e, nos anos mais recentes, foi presidente do Conselho de Administração da EDP Inovação. Atualmente é consultor na área das energias e também um conhecido influencer no setor, e aconselhando até a quem possa que siga as suas crónicas no LinkedIn e nas outras redes sociais. Do meu lado direito tenho o Frederico Vidigal. O Frederico Vidigal é advogado sénior coordenador no grupo de energia da Macedo Vitorino, e com os dois pretendemos debater os desafios que são dirigidos ao setor energético para procedermos à transição das energias fósseis para as energias renováveis. Os primeiros desafios que nós encontramos são desafios que têm a ver com a necessidade de ajustar a economia. A economia vive num paradigma ainda baseado nas energias fósseis e precisa-se, por motivos até ambientais, de subsistência da nossa espécie neste planeta, precisa-se de passar para um paradigma que se sustenta em energias renováveis. O desafio para a economia, para ajustar a economia, tem várias vertentes, nomeadamente na indústria. É necessário proceder a um efeito de substituição de indústrias velhas por indústrias novas. Isto acontece em vários setores, mas no setor das energias renováveis existe uma oportunidade de criação de novas oportunidades de carreira e de empregabilidade. Começava por fazer uma pergunta ao António muito genérica. Se o António acredita que com a transição que se está a proceder das energias fósseis para as energias renováveis, conseguiremos ter energia barata, energia próxima do zero. E isto sem contarmos com fusões nucleares de ficção científica. Sim e não. Eu penso que no mercado grossista vamos ter, até já temos. Tanto em Portugal, tanto no ano passado, houve quase 70 horas em que a energia no mercado grossista teve preço nulo. Na Finlândia, por exemplo, houve mais de 500 com preço nulo ou até negativo. Houve horas até que as indústrias foram pagas para consumir energia. Mas isto é no mercado grossista. Depois há toda uma infraestrutura de rede que é preciso pagar. Eu comparo, por exemplo, com a internet ou com as redes, em que nós temos muitos conteúdos gratuitos, mas obviamente temos que pagar o acesso à internet. Uhum. O facto de haver horas durante o dia, digamos assim, em que a energia é mais barata, traz algum tipo de oportunidades? Traz oportunidades e traz desafios, não é? Começando pelo desafio, obviamente ninguém vai investir em horas em que o preço da energia, se tiver como tipo de tecnologia que vai ter muitas horas com preço nulo, como é o caso da solar. É um problema que começa a aparecer em Portugal e em Espanha, no mercado ibérico. As oportunidades que há, portanto, é mover consumos para essas horas, que no fundo permite ter energia mais barata e ao mesmo tempo que faz subir um pouco, portanto, o preço da energia, viabilizando os investimentos. Portanto, eu acho que grande parte do caminho está por aí, portanto, tornar o sistema todo muito mais flexível e com tarifários dinâmicos que levam o consumo para as horas em que eles, no fundo, são mais fáceis de fornecer. Isto traz-me uma outra questão, que é, este desafio para a economia implica também apostas tecnológicas. Portugal está numa encruzilhada também nesse aspecto e a pergunta que me ocorre é, devemos apostar em todas? Devemos escolher já? Qual seria a melhor approach do ponto de vista estratégico para a nossa economia nesta matéria? Eu o que faria, portanto, tentaria, na medida do possível, ter apostas agnósticas, quer dizer, não teria a arrogância de escolher as tecnologias que vão vingar, seria o mais agnóstico possível nas apostas. Nós já sabemos aquelas que são mais prováveis, começaria por apostar nessas.
Há algumas que ainda não estão in the money, como se diz, tanto, e aí iria devagar. Portanto, é o exemplo de uma que eu gosto muito, que é o offshore flutuante, que quase começou na EDP Inovação, mas que, obviamente, tem de se ir fazendo crescer à medida que aparecerem duas condições. Uma é o preço ser o adequado, que não sobrecarregue tanto o consumidor, e o segundo é aparecer o consumo. Nesse sentido, uma aposta de 3,5 gigawatts para um primeiro leilão é uma opção razoável, ou deveríamos ter sido mais modestos e fazer algum tipo de teste, nomeadamente aproveitando o infloat, a zona do infloat em Viana do Castelo? Eu defendo muito isso e os anúncios que têm sido feitos pelo Governo, portanto, eu vejo de uma forma, portanto, não vejo errado. Quer dizer, uma coisa é desenvolver os passos para depois, progressivamente, ser feita a construção. A segunda é construir mesmo e, no fundo, tomar decisões irrevogáveis de construção. Eu entendo que os leilões em Portugal estão a ser pensados em duas fases. Uma, portanto, é o acesso ao CIBED, ao Fundo Marítimo, e o segundo é para os preços, para os CFDs. Ir começando a fazer o estudo marítimo, eu só vejo virtudes. E falando em tecnologias, qual é a visão que o António tem sobre o hidrogênio verde? Precisamos de hidrogênio verde para substituir hidrogênio cinzento? Precisamos para mais alguma coisa para produzir energia elétrica? Qual é que é mais viável? É uma área em que trabalhei alguma coisa e que confesso que é uma das que gosto muito e o considero, portanto, é o curto prazo e o longo prazo. No curto prazo, considero que a prioridade deve ser utilizar o hidrogênio como matéria-prima. E a que vem logo à cabeça é para fazer amoníaco, que é um dos principais emissores de CO2. Portanto, é a primeira em que apostaria. A mais longo prazo, à medida que o preço da energia, em algumas horas do dia, for baixando, e terá de ser sempre a valores inferiores a 30 euros por megawatt-hora, é pensar, portanto, utilizá-lo para armazenamento. Mais tarde, portanto, para regularização interanual, para regulações de mais longo prazo que não estão ao alcance de baterias, e em Portugal só estão ao alcance de barragens, que felizmente temos muitas barragens com bombagem reversíveis. Outro nível de desafio encontra-se no próprio sistema, nos sistemas de transporte e distribuição, quer no gás, quer no elétrico, mas agora aqui focar-nos mais no sistema elétrico nacional. O sistema foi criado num cenário de uma produção centralizada, em 3, 4, 5 centrais, a carvão e a gasóleo, gasolina, não sei qual era o combustível que lá se usava. Hoje vemos que o sistema aponta para uma produção descentralizada nas zonas onde os recursos estejam disponíveis. Como é que se pode fazer esta passagem de um paradigma centralizado para um paradigma descentralizado? O que é que isto implica para o sistema elétrico? É uma boa pergunta, portanto, e o que eu digo é que a história é cíclica. Quando eu entrei para o setor, toda a energia, 80% da energia era renovável, na altura hídrica, do oficial projeto de Ferreira Dias. E, no fundo, quando eu comecei a trabalhar no setor, havia só uma central térmica, que era o carregado, o velho carregado. E depois apareceu, quando eu estava ainda no espaço, Setúbal. O paradigma tem de mudar muito como referido. Portanto, o que é que eu acho? O que eu faria, portanto, faria a teoria de duas formas. Portanto, ao nível do backbone, que gera REN, seguiria o exemplo do que fez o Reino Unido nos anos 50. O Reino Unido, nos anos 50, lançou, portanto, na altura foi National Grid, já havia National Grid nos anos 50, o século passado, obviamente, na altura o que fizeram, desenharam uma rede de alta tensão, um backbone de folha em branco, com o seguinte princípio: não é onde está a geração nem os consumos, nós vamos fazer uma rede, por isso é que se chamou grid, que cubra os sítios prováveis onde vão aparecer centrais e os sítios que dê oportunidade de aparecer uma indústria em qualquer sítio do país. E na altura, estávamos na época das centrais a carvão, por exemplo, fizeram a grid, portanto a supergrid, passar em sítios onde sabiam que havia água e a possibilidade de fazer minérios de carvão, que é para depois não estar à espera dos pedidos.
Eu em Portugal faria o mesmo, não desenhava pedido a pedido e desenhava também uma super grid, digamos, que passasse nas zonas onde eu sei que há sol, vento e espaço para construir parques e não estaria à espera dos pedidos. Eu conheço, por exemplo, promotores que querem fazer grandes parques junto à raia alentejana e são anos, ou pagam eles ou são anos para poder construir. E para mim faria todo o sentido fazer passar uma linha perto da nossa fronteira. E que eu, quando comecei a trabalhar no setor, era um dos cenários que vi os colegas mais velhos e experientes discutirem e depois não foi para a frente porque não havia dinheiro. Mas era uma forma de desenvolver mais harmonicamente o território. E do lado para resolver o problema da sincronia, digamos, entre a produção renovável e o consumo de energia, o sistema precisaria de adaptar algum tipo de soluções, nomeadamente de armazenamento e de serviços de sistema? É um dos grandes desafios de um sistema baseado em renováveis, como é o português, portanto, é o que se chama a flexibilidade. Normalmente o sol e o vento, no fundo, funcionam ou produzem energia, portanto, ao ritmo da natureza e não ao ritmo do consumo. É preciso fazer jogar um com o outro. Portugal até está muito bem situado nessa matéria porque tem muitas barragens com capacidade de bombagem, de armazenamento por bombagem, que a água é bombada de um reservatório, de um contra-embalse ao nível inferior para a barragem a nível superior quando há excesso de energia e depois é utilizada quando é possível. Portugal está muito bem situado. Mas não existe ainda o suficiente. Agora o que é que temos a nosso favor? Ainda há muitos locais onde se podem construir e depois há uma aposta que nós deveríamos fazer, que é em baterias. Mas baterias estão a baixar muito custo, já são rentáveis, ou são economicamente viáveis se aparecerem os chamados serviços de sistema. Serviços de sistema o que é que são? São os serviços que quer a REN, quer a rede devem disponibilizar para manter a integridade do serviço. Há muitos que em Portugal não são pagos, são um subproduto da geração de energia, mas que para as baterias poderem aparecer deviam passar a ser pagos. E assim de imediatos, que embora, como tem o Reino Unido, por exemplo, um serviço de inércia é mesmo um serviço de regulação primária, portanto em Portugal são gratuitos, deviam passar a ser pagos para as baterias, no fundo terem mais uma fonte de receita que as viabilizasse. Mas a REN tem argumentado que a aposta nas renováveis tem que ter em conta, digamos, o consumo pico em Portugal, que andará à volta dos 9 gigawatts, e que os pedidos de ligação à rede excedem muito esta capacidade e que, portanto, vão a lá longo gerar um problema e significa que não deveriam ser todos atendidos. É uma aproximação correta ao tema ou há algo que está a falhar na visão da REN nesta matéria? Acho que a REN é uma empresa competente e não falha na visão e estou comecei a trabalhar lá. Não falha na visão e está a dizer coisas que são verdades. Quer dizer, portanto, a questão é a potência, é o pico de potência, os tais 9 ou 10 gigawatts, mas mais que isso é o consumo anual, que tem estado desde há anos, portanto, em torno de 50 terawatt-horas. O que é que eu vejo? Portanto, se o consumo não subir, vamos produzir mais energia para quê? Para deitar fora, para fazer curtailment, como dizem os anglo-saxónicos, não faz sentido. O que é que eu vejo como oportunidade para o país? Portanto, hoje em dia a indústria toda quer e precisa vender energia que seja considerada, produtos que sejam feitos com energia verde, sejam produtos verdes. Para poderem fazê-lo, têm de ter energia a bom preço. Portugal tem muito recurso e poderia ter energia disponível para esse tipo de indústrias. Portanto, para mim, o desafio é trazer indústria para Portugal e, aparecendo mais indústria, há mais consumo e justifica-se avançar com as energias renováveis. É como eu vejo a situação, é uma grande oportunidade, portanto, e até alguns que têm dado alguma polémica recentemente, como são os grandes data centers. Os grandes data centers é uma aposta que Portugal devia fazer, uma aposta correta, porque para lá de aproveitarem, portanto, o recurso que nós temos e permitirem, no fundo, desenvolver uma indústria de renováveis, para lá disso traz imenso know-how para o país e trabalho especializado. Bem, mas todos estes desafios que temos vindo a falar têm um contexto legal, têm um quadro legal. Nós em Portugal temos assistido, Frederico, a algumas dificuldades nos operadores, nos stakeholders, nos sponsors de projetos,
em obter ligações à rede, quer para a produção de energia, quer para a ligação de projetos de armazenamento standalone, ou seja, isolados de um centro de produção. Isto tem aparecido como um obstáculo, digamos, ao investimento no nosso país e à velocidade em que o setor se está a desenvolver comparativamente, por exemplo, com Espanha. Quais são as principais dificuldades que nós encontramos nos licenciamentos renováveis em Portugal? Será que o nosso decreto-lei, o famoso 15 de 2022, fez o suficiente? Em que ponto é que estamos? Bem, a maior e principal dificuldade sentida pelos promotores no licenciamento de projetos prende-se sobretudo com a falta de capacidade de injeção na rede elétrica, que tem limitado o desenvolvimento de projetos com capacidade de injeção superior a 1 megawatt. Existem naturalmente outros obstáculos, nomeadamente a morosidade das entidades administrativas na emissão de licenças e autorizações, que arrastam por vezes demasiado tempo o licenciamento, bem como a falta de uma plataforma centralizada que integrasse as entidades-chave, nomeadamente a GEG, entidades ambientais, municípios, operadores de redes, de modo a facilitar todo o processo e garantir uma abordagem coesa e coordenada no licenciamento. Em todo o caso, o Decreto-Lei 15 de 2022, como referido pelo João, trouxe importantes alterações à organização do Sistema Elétrico Nacional, que uniformizando num só diploma o licenciamento de distintas realidades, ligadas à produção de energia, nomeadamente o licenciamento de grandes centrais, a produção centralizada, o autoconsumo e o armazenamento. Além disso, também referir que o Decreto-Lei estabeleceu outras realidades com o objetivo de mitigar a escassez da capacidade de rede e maximizar a recepção de energia na rede pública, tais como a hibridização, o reequipamento e o sobreequipamento. Temos ainda de destacar positivamente outras medidas lançadas pelo Governo, que incluirão alterações para simplificar, por um lado, o licenciamento urbanístico, por outro lado, a avaliação ambiental dos projetos, reduzindo-se casos de obrigatoriedade de controle prévio municipal e isentando da avaliação de impacto ambiental, nomeadamente centrais solares que ocupem área de menos de 100 hectares e parques eólicos com menos de 20 torres, claro, desde que localizados fora de áreas sensíveis. Em todo o caso, dados os constrangimentos de ligação à rede, o Decreto-Lei 15 de 2022 obriga os promotores a obter um título de reserva de capacidade, o tão famoso TRC, antes de iniciarem o processo de licenciamento dos projetos. Isto para projetos com uma capacidade de ligação superior a 1 megawatt. E a lei prevê atualmente 3 formas de obtenção do TRC. Modalidade de acesso geral, neste caso o TRC depende de pedido recorrente, sujeito a publicação por parte da GEG da capacidade de injeção disponível. Acordo com o operador da rede, por meio da qual é possível a celebração de um acordo com o operador de rede com o promotor, no qual ele suporta os custos de reforço de rede necessários, e um leilão, permitindo-se a membro do Governo responsável pela área da energia determinar a realização de um procedimento concorrencial para a atribuição de TRC. No entanto, apesar do Decreto-Lei prever mecanismos de atribuição de capacidade, nenhum deles está atualmente disponível. Pelo que, presentemente, existe uma impossibilidade no desenvolvimento de novos projetos que tenham capacidade de injeção superior a 1 megawatt. Quer dizer, não temos novos leilões, já não há leilões há 3 anos, 2 anos, 3 anos. E o que é que acontece com os acordos entre os operadores de rede e os promotores de projetos? Porquê é que não podemos fazer acordos hoje? Ou qual é a situação em relação a esses acordos? Em relação aos acordos com o operador de rede, o Decreto-Lei 15 de 2002 estabelece que o membro do Governo pode definir anualmente a capacidade máxima de injeção a atribuir até ao dia 15 de janeiro de cada ano. No entanto, o que é que acontece? Esta modalidade parece que está atualmente bloqueada devido a um procedimento lançado pelo Governo em 2020 chamado Termos de Referência, que serviu para ordenar cerca de 4 centenas de pedidos representativas de várias dezenas de milhares de megawatts de capacidade de injeção. E, portanto, aquilo que é a percepção do mercado é até que sejam analisados todos os projetos constantes destas listas, os termos de referência, não se vislumbra a possibilidade de abertura da atribuição de TRC nesta modalidade. E na modalidade de acesso geral, o que é que se passa? Na modalidade de acesso geral, a capacidade disponível, terminou 15 de 2022, a capacidade disponível deveria ter sido publicada pela GEG até ao dia 15 de julho de 2022, o que até ao momento ainda não ocorreu, pelo que este modo encontra-se neste momento inviabilizado também da obtenção de TRC. Portanto, apesar do Decreto-Lei 15 de 2022 estabelecer um quadro normativo de obtenção de capacidade para desenvolvimento de projetos, os promotores não têm conseguido arrancar do papel
a novos projetos devido a quê? À falta de concretização do Governo na publicação de cotas disponíveis de capacidade. E esta, sim, é a principal dificuldade sentida no desenvolvimento de projetos. Na economia existem grandes consumidores de energia, estou-me a lembrar do setor do aço, do setor do papel, do setor do vidro, plásticos, e até no futuro o próprio setor da produção de hidrogênio através dos eletrolisadores. O Governo aqui em tempos criou anunciou um mecanismo específico para os consumidores eletrointensivos que lhes permitiria instalar as suas próprias unidades de produção de energia a distâncias superiores às distâncias que estão previstas na lei para o autoconsumo, podendo aceder à rede sem pagar a maioria das taxas e tarifas de rede que existem. Como é que estamos nessa matéria? Olha, a produção descentralizada está prevista na legislação portuguesa desde 2014, mas é verdade que somente nos últimos anos é que o país realmente começou a acelerar na implementação de unidades de produção descentralizada em grande escala e com base em modelos de autoconsumo. E é fácil perceber porquê. Por um lado, o autoconsumo de energia permite contornar o déficit infraestrutural da falta de capacidade de recepção na rede pública, na medida em que apenas a eletricidade produzida e não consumida é injetada na rede, sendo a maior parte consumida, obviamente, nas instalações de consumo. Por outro lado, permite aos consumidores, mesmo os grandes consumidores industriais, terem um papel ativo na produção da energia que é consumida, reduzindo-se, obviamente, deste modo os custos com o consumo de eletricidade. No entanto, é verdade que os grandes consumidores industriais têm sentido dificuldades na implementação de soluções de autoconsumo, já que, como o João referiu, a proximidade entre a unidade de produção de autoconsumo, a chamada UPAC, e as instalações de consumo são condição essencial para o exercício da atividade, não podendo elas distar entre si 2 km, no caso de ligação em baixa tensão, 4 km em média tensão, 10 km em alta tensão e 20 km em muito alta tensão. Se é verdade que para alguns consumidores industriais a instalação das UPACs nos seus telhados é uma solução, para outro, devido às próprias características da instalação industrial, isto já não é possível. Não é? Por outro lado, em certos casos, também não é fácil arranjar terrenos nas proximidades das instalações industriais para a instalação das UPACs, de modo a cumprir com os critérios de proximidade. Ora, é precisamente tendo em conta esta dificuldade que o Decreto-Lei 15/2022 veio prever o tal Estatuto do Cliente Eletrointensivo, podendo, grosso modo, aderir a este estatuto os consumidores industriais que tenham elevados consumos de eletricidade. Através da adesão a este estatuto, os consumidores beneficiam, por um lado, da redução dos CIECs relativos aos consumos de energia, como o João estava a falar, bem como ficam isentos, talvez seja o mais importante, da aplicação dos critérios de proximidade entre a UPAC e as instalações de consumo. E, portanto, este Estatuto de Cliente Eletrointensivo é importantíssimo na democratização do autoconsumo, porque vem o quê? Vem permitir à indústria pesada, com isenção dos critérios de proximidade, consumir eletricidade produzida por UPACs, até tida eventualmente por um terceiro, localizada noutro ponto do país com maior facilidade de instalação e exposição solar. Então temos o problema resolvido. Não, porque dois constrangimentos surgem relacionados com a aplicação deste estatuto. Por um lado, sendo a eletricidade produzida pela UPAC veiculada através das infraestruturas da rede pública, a sua injeção está sujeita à prévia atribuição de um TRC, de um título de reserva de capacidade. Por outro, a atribuição do Estatuto do Cliente Eletrointensivo pressupõe a prévia existência da instalação industrial, não podendo aderir ao Estatuto instalações ainda em fase de desenvolvimento com base em previsões de consumo. Ou seja, uma solução que podia ser solução, por exemplo, para o hidrogênio, na prática não é, porque as instalações de hidrogênio são projeto e não são instalações já em produção. Claro, aquilo que é a percepção do mercado é que, de forma a desbloquear efetivamente o desenvolvimento de grandes projetos de autoconsumo em Portugal, seria desejável duas coisas. Por um lado, fosse estabelecido um canal específico de atribuição de capacidade, dedicado especificamente à alocação de projetos de autoconsumo e, em particular, para clientes eletrointensivos. Isto era, talvez, uma das primeiras medidas. Em segundo, que permitisse a adesão a este estatuto ainda numa fase inicial de projeto, dispensando-se a apresentação de históricos de consumo e sendo os requisitos verificados por estimativas. Isto seria importantíssimo para o desenvolvimento de projetos de hidrogênio verde em Portugal, como o João referiu. Porquê? Já que algum destes projetos é verdade que não tem acabado por sair do papel, atenta à dificuldade sentida em garantir o terreno necessário à operação da UPAC, que na maior parte das vezes procura-se lado a lado com a instalação de hidrogênio,
E, por outro, é verdade que não compensa, em termos económicos, o consumo de eletricidade pela rede pública. Só uma última questão. O António falou aqui, e já reparámos, na importância do armazenamento para, digamos, para a flexibilidade do sistema. A instalação de unidades de armazenamento, nomeadamente em regime standalone, tem um problema semelhante? Poder-se facilitar a vida para a obtenção? A lei permite, há algum espaço na lei que permitisse criar também um canal privado, digamos assim, ou particular para os projetos de armazenamento, de forma a obter os seus TRCs? Em primeiro lugar, como o António falou, o armazenamento é também a chave para assegurar a tão desejada transição energética. Já porquê? Porque as soluções de armazenamento vão permitir compensar e balancear a produção intermitente associada à produção de energia renovável, não é? Já que o sol e o vento não são programáveis, não é? E, portanto, mas em todo o caso, mais uma vez, o grande obstáculo à concretização das soluções de armazenamento autónomas prende-se com a falta de capacidade de injeção na rede pública, que, aliada à indefinição e morosidade na publicação de capacidade disponível, tem obstado ao desenvolvimento deste tipo de projetos. Portanto, de igual modo, para o autoconsumo industrial, seria desejável que fossem estabelecidos canais próprios de atribuição de capacidade à alocação para projetos desta índole, de armazenamento autónomo. Por outro lado, também, seguindo uma recomendação da Comissão Europeia do ano passado, do dia 14 de março, seria igualmente considerar a adoção de procedimentos concorrenciais para efeitos de contratação de soluções de armazenamento para efeitos do reforço do sistema elétrico nacional, admitindo-se o quê? A possibilidade de remunerar sistemas de armazenamento com mecanismos de capacidade, ou seja, modelos em que estes sistemas de armazenamento gozassem de uma remuneração fixa pela segurança de backup que oferecem à rede elétrica. Por fim, última nota, é que apesar do Decreto-Lei 15 de 2022 ter reconhecido o armazenamento como parte integrante do sistema elétrico, sujeitando-o a condições de licenciamento similares à produção de eletricidade, estas disposições revelam-se algo genéricas, pelo que também seria desejável desenvolver um enquadramento normativo que estabelecesse critérios específicos de licenciamento de soluções de armazenamento autónomo e que assegurasse clareza aos investidores, o que, tanto quanto tem informação pública, já estará a ser trabalhado pelo Governo. Muito obrigado. Certamente este será um dos temas que em futuros podcasts abordaremos. Há um outro desafio, o último desta conversa, que eu gostava de abordar com o António, que é um desafio que nós, na prática, nos últimos anos, já o sentimos na pele, já todos o vivemos, que tem a ver com a necessidade de ajustar o mercado elétrico ao paradigma renovável. Quando digo mercado elétrico, e quando digo que já o sentimos nos preços. Ou seja, em Portugal, o consumidor doméstico talvez não tenha sentido tanto, porque a prática das operadoras tem sido de contratos de preço fixo, contratos anuais, ao contrário, por exemplo, em Espanha, em que as operadoras apostaram fortemente nos preços spot e os consumidores acabaram por sofrer muito, mas no mercado industrial, certamente isto foi muito sentido, esta variabilidade de preços, que resultou de um mercado de fixação de preços com base no princípio marginal. O que é que nós podemos fazer para conseguir ter tarifas que sejam ao mesmo tempo estáveis, ao mesmo tempo permitam uma atividade económica a preços razoáveis, ou seja, como custo de produção não sejam excessivas e, finalmente, que consigam também responder às necessidades de financiamento greenfield, de projetos novos, como sejam projetos offshore, como sejam projetos utilizando novas tecnologias, inclusive nos armazenamentos. O que é que nós podemos fazer para adaptar o mecanismo de fixação de preços que é usado na Europa a estas realidades novas? O mercado está a evoluir muito e tem-se falado muito no novo modelo do mercado europeu. Tudo o que saiu aponta... A Europa gosta do mercado, imenso do mercado marginalista. E um mercado só de energia. Tanto é que não se paga capacidade, que o mercado marginalista é o que dá os melhores sinais. Se o preço é muito alto, no curto prazo as empresas desligam consumos, se o preço for insuficiente para a rentabilidade da empresa, e se for muito alto, há um grande sinal de investimento. Mas tem-se visto que não é bem assim. E o que está a sair, portanto, das discussões que tem havido, em que na Europa, como é óbvio, pontificam muito a França e a Alemanha, que são as duas grandes economias, e com interesses antagónicos, muitas vezes, com uma aposta na energia e venda, portanto, em renováveis, a Alemanha, e a França a aposta na energia nuclear.
no fundo estão a tentar uma convergência, ou conseguiram já de certo modo uma convergência. A convergência aponta, no fundo, para fixar preços através de mecanismos quase financeiros, que são os chamados CFDs, ou Contracts for Difference, em que é garantido um preço constante por um mecanismo que se pode explicar, que é simples, mas que não vou explicar agora, que garanta rentabilidades constantes aos investidores e alguma segurança aos consumidores. Eu penso que o caminho é por aí, embora os CFDs tenham de ser mais elaborados, na minha modesta opinião, e por outro mecanismo que já existe e que está a ser praticado, que é os chamados PPAs, isto é, Power Purchase Agreements, que são contratos bilaterais entre um produtor e um consumidor. Dos quais os nossos contratos de aquisição de energia foram pioneiros, não é? Foram pioneiros. E é o que eu vejo como caminho e que está a ser seguido em Portugal para algumas grandes indústrias e para grandes promotores, para ultrapassar a questão que foi referida de o consumo não estar a crescer, mas cresce se eu arranjar para a minha produção um cliente específico. E, no fundo, empresas que têm, por exemplo, espaço e intenção de investir, por exemplo, em grandes parques híbridos solar e fotovoltaicos, têm procurado e têm conseguido arranjar off-takers, é como se dizem, os anglo-saxónicos dizem, off-takers para tomarem o consumo, com a dificuldade que têm, que foi referida, que é como é que fazem chegar a energia de onde produzem até off-taker, mas a parte de haver o consumo, portanto, eu penso que se está a conseguir, o que é excelente para o país, que é criar nova indústria cá, porque a indústria quer energia verde e nós temos grandes condições para produzir energia verde. Uma última pergunta. Portugal é uma ilha energética? Nós temos dificuldade nós precisaríamos de um mercado europeu de energia para nos, digamos, desinsularizar? Portugal não é uma ilha energética, está extremamente bem interligado com Espanha. A Península Ibérica, Portugal e Espanha, são uma grande ilha e sempre foram uma ilha energética. É uma frase que eu ouvi a primeira vez quando tinha 20 e tal anos e comecei a trabalhar no setor e continua igual. Sempre houve uma restrição imensa de ligação com França, porque França, por motivos que eu não vou... que não sei nem em concreto, mas que me parecem ser um bocadinho de proteção da indústria nuclear, nunca quis uma ligação muito franca com a Península Ibérica, nunca se conseguiu. E eu o que advogo, e tenho dito e escrito várias vezes, é fazer o mesmo que fez o Reino Unido. O Reino Unido é uma ilha, mas não é uma ilha energética. Porquê? Porque passou cabos submarinos para a Noruega, para a Dinamarca, para a Alemanha, para a França. E porquê é que não se passa um cabo submarino entre Espanha, portanto, e o Reino Unido, que depois nos liga com todos os países da Europa, e se calhar outros entre Espanha e Itália. E eventualmente, que é uma solução que eu tenho defendido, não se ajuda a desenvolver o norte da África, que é uma responsabilidade da Europa para evitar a imigração, e não se faz um backbone pelo Mediterrâneo que nos permita transmitir energia para Marrocos, no nosso caso, que é aqui mesmo ao lado, e depois eles entregam a Itália. Eu penso que que a Europa tem andado devagar em temas que são essenciais para construir ao nível europeu um level playing ground que dê as mesmas condições a uma indústria de se instalar em qualquer país, e para isso devia-se construir, portanto, a tal supergrid ou hipergrid elétrica, que de resto é o que a China, por exemplo, está a fazer lá no Roads and Belts, ou como é que se chama. Portanto, é o que eles estão a fazer, porque é que a Europa não faz isso, não? Exato. Bem, como viram, os desafios são muitos. Neste podcast pretendemos fazer uma descrição sumária deles todos. Queria-vos agradecer, António, Frederico, pela vossa disponibilidade. A ideia é que em próximas sessões deste podcast possamos desenvolver estes e outros temas do nosso setor. O nosso vídeo estará disponível nas nossas redes sociais em breve. Muito obrigado